Oi, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você esteja assistindo a essa aula, eu quero te dar as boas-vindas, né? Seja muito bem-vindo ao canal, para você que está chegando agora. E aqui vai mais uma aulinha, né? Mais uma aulinha de dicas do nosso projeto Reta Final Enem 2020, né? Justamente é um projeto que eu idealizei justamente para ajudá-los nessa reta final. A gente sabe que próximo final de semana, né, no próximo domingo próximo, dia 17, é o primeiro dia da prova do Enem. E aí, pensando nisso, eu resolvi fazer essa sessão assim de vídeos justamente voltados para o Enem. Afinal de contas, esse canal ele é voltado tanto para o EMA, para o Enem, para o UERJ, para todos os vestibulares. Na verdade, esse canal ele é voltado para os vestibulandos, né? Para ajudar os vestibulandos a alcançarem a sua aprovação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo da redação na reta final. O que fazer, o que não fazer, o que se preocupar, o que não se preocupar. Porque eu vejo, vocês sabem, lógico, que a redação ela tem um peso gigantesco no Enem, né? Ela compõe aí 20% da nota, né? São 5 áreas, a gente tem humanas, natureza, matemática, linguagens e redação. Então ela é muito importante. Ela conta aí, ela tem é a única matéria que você tem certeza que vai conseguir, que pode conseguir tirar 1.000, né? Que pode realmente chegar ao 1.000. É a única que você tem certeza, porque nas outras tudo depende de TRI, tudo depende do TRI, né? Mas na redação não. Redação, se você conseguir fazer uma boa redação dentro dos critérios, né, dentro das competências, sem erros ortográficos, tudo bonitinho, você consegue sim chegar ao 1.000, entende? Ela é muito mais previsível, digamos assim, do que as outras matérias. Então ela é muito importante. Assim como matemática, né? Matemática também é muito importante, mas também por conta da pontuação, que em matemática a gente sabe que o TRI é bem valorizado. E a gente consegue, por conta disso, alcançar uma nota maior, fazendo um número de questões razoável. E em redação, a gente vai ter aí uma boa oportunidade de aumentar essa nota. Muitas vezes a gente consegue aumentar a nota em redação, na verdade, aumentar a nota geral, né, a nossa média, por conta da nota de redação, e isso é muito interessante. Então, hoje a gente vai ver algumas dicas, algumas coisas para que vocês também possam alcançar a tão sonhada aprovação de vocês e consigam uma ótima nota na redação também. Bora lá? Então, gente, a primeira coisa que eu indico para vocês fazerem nessa semana é reler. Encontre algum momento da vida de vocês aí do dia para reler suas produções. Eu gosto de reler principalmente aquelas produções que a gente teve nota 900 mais. Então, 900, 920, 940, as nossas melhores redações, né? Aquelas com nota mais alta. Por quê? O objetivo da gente é fazer essa nota na redação do Enem. É conseguir aí o nosso 900 mais. Para quem quer medicina, 940, 960, 980 ou até 1.000, né? Vai nos ajudar muito a alcançar o nosso tão sonhado, né? A nossa tão sonhada vaga em medicina. Então, assim, é muito interessante vocês fazer a releitura dessas produções com nota 900 mais. E aqui eu elenquei 3 coisinhas para vocês perceberem ao longo dessas releituras, né? Primeira coisa, né? Nessas redações, você vai ver os seus erros. O motivo de você não ter chegado aos 1.000 pontos. Ah, Carol, foi ortografia, foi gramática, foi argumentação, eu vacilei nessa argumentação aqui, foi a conclusão. Veja quais foram os seus erros. Porque assim, gente, por que eu quero
que vocês peguem só de 900 para cima também, por conta da estrutura, né? Quando a gente faz uma redação 900 para cima, ela já tá na estrutura muito boa, tá naquela estrutura que a gente quer chegar, tá sem erros estruturais. Geralmente os erros eles vêm na gramática, principalmente na gramática, um pouquinho ali de argumentação, outra coisa, mas a maioria dos erros realmente fica na gramática. Na gramática a gramática acaba prejudicando. Então veja qual foi o seu erro e veja se esse erro que foi sinalizado lá pelo professor, se esse erro ele foi um erro corrigido, se você já deixou de errar. Se ainda não deixou de errar, por exemplo, eu errei crase, eu errei muita crase nessa redação, mas até agora eu não sei muito bem como colocar crase, ainda tenho dúvidas. Então, pronto, bem aí tu já sabe, tu tem que estudar. Pega alguma coisa e vai estudar crase. Pega uma aula de crase, estuda, depois faz umas 10 questões de crase, só para que você consiga pegar ali e não errar no dia da sua prova, né? No dia da sua redação, a crase, já que você já sabe que ela está sendo o seu, digamos assim, o seu calcanhar de Aquiles, né? Na redação. Então, assim, tem que ver os erros, tem que ver o que está te fazendo errar, para que isso não aconteça. Veja qual erro ainda está sendo recorrente, que você observou naquela produção que ainda está acontecendo, dá uma estudada nele para chegar no dia da prova bem, beleza? O outro ponto aqui, gente, são as suas referências, ou seja, as referências de mundo que você usou naquela redação. Eu acho muito legal você dar uma olhada, porque assim, às vezes a gente quer empurrar a mesma referência em todos os temas e às vezes não é legal fazer isso, não dá certo. É meio que uma forçação de barra. Você quer usar a mesma referência, a Constituição para tudo quanto é coisa. Tá errado, Carol, usar? Não tá errado, mas fica fraco, gente, fica fraco. Então, tente usar coisas mais pertinentes, entende? Então, daí a importância de vocês lerem as referências que vocês usaram, para que no dia da prova você também consiga usar boas referências, né? Para que você consiga lembrar e usar boas referências. Por exemplo, digamos que no quesito, sei lá, você fez um tema lá meio difícil, né? Que você achou meio difícil, e aí você teve lá usou lá suas referências, usou, sei lá, filme, série e tudo mais. Observe todas essas que você usou, porque você pode usar nesse tema, mas também pode usar em outra temática que seja afim, né? Como foi no último Enem que eu fiz, caiu aquela questão de manipulação de dados, né? Na internet. Aí, eu nunca tinha feito redação sobre manipulação de dados, obviamente. Porém, eu já tinha feito redação sobre internet, marco civil da internet, tudo mais. E essas referências que eu usei me ajudaram a construir a minha redação sobre manipulação de dados da internet. Então, quando a gente, né, relê essas referências, a gente acaba ficando com essas coisas frescas na nossa mente. E é isso que eu quero que vocês façam. Releiam, vejam os dados estatísticos. Não que vocês tenham que se preocupar com dados estatísticos, tá? O mais importante mesmo é vocês verem as referências, tipo filme, livro, série, pensador, filósofo, sociólogo, história, fatos históricos, alguma coisa da geografia, enfim, analogias que você usou, que funcionou e que pode ser usado em outras oportunidades. Então, não deixem de ver as referências. Pegou uma redação para ler, pegou uma redação para reler, né? Para analisar. Primeiro os erros, depois as referências. Sai grifando tudo quanto foi referência. Se você tiver um caderninho de repertório, às vezes tem gente que gosta de ter o caderninho de repertório, né? Que tem um caderninho lá onde anota todos os repertórios que pode usar na redação. Eu acho muito interessante você usar esse caderninho de repertório. Agora, dá uma lida nele, ver como que você pode usar. Acho que até facilita a sua vida. Outra coisa também, ainda aqui nas referências, outra coisa que você pode ver, usar, é a argumentação. Qual foi o seu ponto de argumentação que você levantou para aqueles problemas ali daquele tema?
Porque tem que estar relacionado com a sua referência, né? Então, se você usou uma frase, sei lá, do Aristóteles, qual foi, então, o seu embasamento ali, argumentativo, para usar o Aristóteles? Como foi que você argumentou? Como foi que você conseguiu fazer o uso produtivo do Aristóteles? Porque simplesmente, não adianta você simplesmente jogar lá uma referência de filósofo, de sociólogo e não fazer um uso produtivo. Aquela referência ela tem que estar diretamente relacionada com o argumento que você vai usar. Ela tem que ser base para o seu argumento, base para a sua argumentação. Não adianta só você jogar um argumento, jogar uma referência, jogar um pensador lá e ele não ter relação com a sua argumentação. Entende? Então veja qual foi a argumentação que você utilizou, se teve algum erro de argumentação, se você não argumentou tão bem, como que você pode melhorar, enfim, certo, gente? E a última que eu gosto de botar para ver também é a proposta de intervenção. Por quê? Porque a proposta de intervenção, eu quero para vocês terem uma noção de como foi que vocês, o que vocês propuseram para resolver aquele problema, né? Como foi que vocês resolveram aqueles pontos, né, da conclusão, que é quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, né? Para que vai fazer e detalhamento. Por meio de que e detalhamento. Porque às vezes a gente realmente não consegue encontrar uma solução tão interessante, principalmente pensando assim pensando em Enem, no dia da prova, você tendo que fazer várias coisas, várias questões, às vezes pode não ter, né, não conseguir vir alguma coisa boa e você não pode não conseguir completar todos esses, né, que é quem deve fazer o quê, por meio de quê, para quê e o detalhamento, né? Aí dê uma olhada nessas suas propostas para você já ir, né, vendo como foi que você fez e não correr o risco de errar na hora de fazer essa conclusão. Porque vocês sabem, né, que a conclusão do Enem vale 200 pontos e tem que completar todas essas. Não adianta encher de conclusão. Desculpa, não adianta encher de proposta. É uma proposta detalhada. É uma proposta, você tem que dizer qual é a proposta, ou seja, o que vai fazer. Quem vai fazer, né? Quem vai fazer isso? Para que a pessoa vai fazer? Por meio de que a pessoa vai fazer? Né? De qual modo a pessoa vai fazer? E um detalhamento. Ainda detalhar um pouquinho, certo? Então, tudo isso tá dentro aí da proposta de intervenção. Não é preciso fazer várias propostas, só uma proposta detalhada, beleza? Treinar a redação ao longo da semana, gente, eu acho válido para treinar o seu tempo. Se você ainda tá com problema de tempo em redação, treine, né? Tente fazer uma redação aí a cada dia dessa semana. Faz simulado e faz redação, porque eu acho legal para treinar o tempo. Lembrando, gente, vamos melhorar esse tempo aí, vamos deixar esse tempo aí no máximo, em 1 hora. Isso aqui é tá? Em 1h30. No máximo, minha gente. Não vamos passar disso aqui nos treinamentos, não. Tá? Vamos tentar aí fazer essa redação em no máximo 1h30. Porque aí, quanto menos tempo você leva para fazer redação no treinamento, menos tempo, né, você levará no dia da prova. E outra coisa, quando você se habitua a fazer uma redação em menos tempo do que é necessário, você consegue, né? Você tem ali gera uma margem para imprevistos. De repente acontece alguma coisa na hora e aí, né? Você já consegue fazer uma redação, né? Podendo fazer redação em menos tempo, você consegue sim manejar isso. Consegue manejar os imprevistos. Então, eu sempre peço para que vocês façam um treinamento em um tempo menor do que realmente é necessário, né?
Então, bora aí treinar. Ainda tá com dificuldade? Vamos treinar. Treina aí essa semana, todo dia faz uma redaçãozinha, analisa suas outras redações e mão na massa, gente. É mão na massa, não tem jeito. A gente tem que treinar até o último minuto, assim, até o último minuto, pra não dar chance pro azar, né? Então, bora lá, gente, treinando. Coloque no celular aí o cronômetro para ver até quando você pode ir. E sempre tentando, sempre se desafiando. Vou fazer em 1h30. Tá fazendo em 1h40? Não, agora eu vou fazer 1h30. E sempre tentando. Desculpa. Sempre tentando chegar ao seu máximo desempenho. E aí, uma coisa que vocês, né, podem perguntar: devo me preocupar com os possíveis temas? Sempre tem alguém pra ficar enchendo a cabeça de vocês, dizendo, vai cair isso, vai cair aquilo, vai ser esse tema, vai ser aquele tema. E ninguém nunca acerta. As pessoas nunca conseguem acertar com tanta certeza, com tanta precisão, né? É muito isso. Tá dando... vai ser isso, vai ser esse tema aqui. Muita gente falando do mesmo tema. Aí começa a ver que o MEC tá dando dicas. Gente, sério, não levem isso em consideração. Não se preocupem com qual tema vai cair, qual é o tema da redação. Não vale a pena vocês gastarem tempo, gastarem saúde mental, gastarem animação de vocês com isso. Porque, sinceramente, dificilmente você vai acertar o tema. E não é o importante. O que é importante é você saber a estrutura da redação. E com a sua estrutura pronta, entre aspas, para que quando você chegar lá, você consiga argumentar sobre qualquer tema. Né? Consiga falar sobre qualquer tema. É isso que a gente quer. A gente quer se preparar para falar de qualquer tema, independente de ele ser difícil ou não. Então, não se preocupem com qual vai ser o tema. Tem gente que fica louco com isso e vai, professor, posta nas redes sociais e você fica lá horas e horas vendo os possíveis temas da redação, sendo que não vale a pena, tá, gente? O importante é que ao longo do ano, você tenha treinado o máximo de temas possível. Por isso eu sempre estava aqui, né, nas redes sociais, puxando a orelha de vocês. Não deixem de fazer redação. Foi passado um tema, não deixe de fazer esse tema, porque você precisa treinar o máximo de temas possíveis. Por mais que seja chato fazer redação toda semana e não sei o que, mas é importantíssimo. É o seu dever, é o seu trabalho. Então, faça o seu trabalho. Você não está estudando para o Enem, não está se preparando, então não tem para que ficar dando desculpa. Agora é hora de trabalhar, certo? Então, eu sempre falava, não pulem temas, façam os temas para que vocês possam fazer o máximo de temas possível, certo? E aí não ficarem com essa preocupação aqui, vai ser esse tema, vai ser aquele tema. Isso não é interessante. O mais importante, como eu falei, é você dominar a estrutura, conhecer todas as competências, o que é cobrado, né, em cada competência. Na competência 1, ele vai analisar a gramática, na 2 é aquilo, na 3 é isso. Saber exatamente o que é cobrado. Ter uma visão de corretor e não de aluno. Esse é o problema, que muita gente não tem a visão de corretor. E acaba vendo a redação como algo difícil, algo ruim, algo complicado, justamente por ter uma visão simples, mera de aluno. Quando, na verdade, quando a gente vai fazer uma redação, a gente tem que ter um olhar crítico de um corretor, né? Por isso, a importância de a gente saber o que é cobrado em cada competência, como fazer cada coisa e ler e reler as nossas redações com um olhar muito crítico, né? Um olhar realmente de corretor, para que a gente não tenha medo da prova, principalmente, não fique se sentindo com medo da redação. E segundo, para que a gente seja bem realista, né? E também para a gente, principalmente, dominar a estrutura da redação. E outra coisa, gente, ir para a prova com o seu texto pronto. Porque, como eu falei,
Não tem como a gente ir com um texto pronto, né? Óbvio. Mas a gente, de tanta gente escrever redação, de tanta gente praticar, a gente já sabe mais ou menos o que fazer em cada parágrafo. Então, eu sempre gosto de começar a introdução já trazendo uma referência de mundo. No primeiro parágrafo eu sempre uso em primeiro plano, deve-se salientar que tal. No segundo parágrafo eu gosto de usar ademais ou além disso, vírgula, tal. Depois eu gosto de falar nesse sentido, tal. Então assim, a gente já vai com uma estrutura, uma macroestrutura, meio que um esqueleto da redação pronto, né? O que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar, óbvio, as referências, que elas vão mudar de acordo com o tema, as referências e as argumentações e, obviamente, a conclusão. Até a conclusão a gente tem uma estrutura para ela, né? Por exemplo, eu gostava de começar com desse modo ou portanto, vírgula. Aí eu retomava minha tese, né? Retomava a tese que eu falava, retomava o tema. Aí, ponto. Desse modo, ponto. Cabe a tal coisa, fazer tal coisa por meio de tal coisa, para que aconteça tal coisa, entendeu? E no final da minha conclusão, eu trazia ali uma frase de efeito, alguma coisa que trouxesse uma positividade, né, com relação ao problema, como uma frase que trouxesse esperança, tipo, se isso aqui for feito, vai, né, esse problema aqui pode melhorar no Brasil, que geralmente as temáticas do Enem são ambientadas no Brasil. Ou então fazer uma referência a algo que eu usei, né, para embasar, algum sociólogo, alguma referência lá que eu coloquei, algum ponto de argumentação, e eu colocava lá no final, né, para fechar, fazendo ali uma redação em ciclo, né, que a gente começa falando de uma coisa e termina falando da mesma coisa, só que numa perspectiva positiva. Então, por exemplo, digamos assim, eu estava lendo um dia desse uma redação sobre gravidez na adolescência, né? Aí a aluna começou falando sobre uma personagem de uma série, parece que Eu, a Patroa e as Crianças, que essa personagem, ela havia engravidado na adolescência, né? E por conta dessa gravidez inesperada, ela acabou tendo que abrir mão dos sonhos dela e tudo mais. Ponto. Aí, no final, a aluna não fez isso, mas eu dei a ideia para ela fazer o seguinte, colocar uma proposta de intervenção, aí depois que finalizou a proposta, bota o ponto e fala, desse modo, situações como a de Vanessa, né? Vanessa é o nome da personagem. Situações como a de Vanessa seriam menos frequentes no Brasil, seria uma problemática muito menos frequente no Brasil, sabe? Para fazer referência, eu comecei falando daquilo e terminei falando também. E assim eu fechei o meu tema, fechei a minha redação e fui muito bem coerente. Certo, meus amores? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o like aqui, deixem um like. Mandem o canal para os amigos de vocês, para que mais pessoas cheguem aqui. Certo, gente? Um grande beijo e até a próxima!